Começamos agora a apresentação do tópico 3, que será dividido em 2 vídeos. Hoje apresentamos o primeiro deles, que traz os postulados da mecânica quântica. Então, só revisando o que a gente viu até agora, no tópico 1, a gente utilizou o interferômetro de Mach-Zehnder para motivar a necessidade, quando a gente vai estudar objetos quânticos, a necessidade de se utilizar espaços vetoriais para formulação matemática. E no tópico 2 a gente fez uma revisão de espaços vetoriais, em particular trazendo à discussão o conceito e as propriedades do espaço de Hilbert. Com isso posto, a gente tem um instrumental, né, para poder apresentar os postulados da mecânica quântica, que é o que a gente faz agora. De que forma que eu vou apresentar esses postulados da mecânica quântica? Eu vou ficar trazendo postulado a postulado e sempre colocando na discussão o comportamento clássico, que no fundo é o que a nossa intuição traz, né? Então, a gente tem uma intuição de física clássica, de mecânica clássica, e isso, em vários momentos, acaba sendo um empecilho para entender o comportamento dos objetos quânticos. Então, a minha ideia, ao trazer a discussão sempre do que seria, por exemplo, como ocorre, né, o que caracteriza um estado físico na mecânica quântica e na mecânica clássica, o que caracteriza um processo de medida na mecânica quântica e na mecânica clássica. A ideia da discussão dessa forma, né, não é buscar paralelos, né, porque semelhanças entre os comportamentos, porque a mecânica quântica em vários momentos ela é completamente inusitada, entre aspas, dizendo, né, e existem propriedades que são intrinsecamente de característica quântica, não tem análogo clássico, né? Então a ideia não é trazer buscar analogias, e sim trazer para o aprendiz de mecânica quântica toda a novidade que a mecânica quântica introduz, né, na interpretação da natureza a nível quântico. Tá? Então eu vou começar com o primeiro postulado da mecânica quântica, que trata do estado físico, né? Então, primeiro eu vou ler o postulado e depois a gente discute um pouquinho. Então, o primeiro postulado da mecânica quântica diz o seguinte: a todo estado de um sistema físico quântico está associado um vetor de estado, né, psi de t, pertencente a um espaço de Hilbert, né? Esse vetor caracteriza completamente o sistema. Então, o que eu quero dizer com isso é que passo zero, né, o objetivo final, digamos assim, da mecânica quântica é obter o vetor de estado que caracteriza o sistema preparado de uma certa forma, ou a evolução dele a partir de certos processos de medida e assim por diante, a evolução temporal e assim por diante. Então, isso já é completamente diferente da física clássica. Se a gente lembrar da física clássica, por exemplo, quando a gente estuda mecânica clássica por meio das leis de Newton, a gente nem trata essa discussão, porque ela é tão intuitiva que a gente nem postula isso. Mas existe algo ali, né, implícito em toda a discussão da física clássica, é que toda a informação sobre um objeto clássico, ela está contida representada, digamos assim, matematicamente, pelo vetor posição, né? Então, se eu conhecer esse vetor posição de uma partícula clássica, eu tenho toda a informação disponível classicamente no sistema. Então, aí já começa a primeira diferença entre a física clássica e a física quântica. Então, qual é a informação, né? Onde está contida toda a informação disponível na física clássica e na física quântica, tá? Então, já começa a mudar daí, né? Então, o conceito de trajetória que a gente traz da física clássica, né, uma maneira de dizer é que ele perde o sentido na física quântica. Né? Quando a gente trabalhou o interferômetro de Mach-Zehnder, a gente viu isso muito bem, né? Que a dualidade onda-partícula, né, para o caso do fóton, ela fazia a discussão dos caminhos possíveis que o fóton tivesse percorrido, algo como sem sentido, né?
parecia, né, que o estado do fóton, ele de certa forma carregava a informação, né, a preparação do fóton no estado inicial tinha informação dos dois caminhos possíveis, né, e de alguma forma o fóton sabia se mesmo, né, sabia o que estava acontecendo ao mesmo tempo nos dois caminhos, digamos assim. As interpretações da mecânica quântica eu não vou estar abordando nesse momento, a gente vai falar um pouquinho depois, não é o objetivo da gente estar falando agora aqui. Mas a ideia é essa, né? Já começa aí a grande mudança entre a física clássica e a física quântica. É como a gente entende o estado, a descrição do estado físico de um objeto clássico e de um objeto quântico, né? Feita essa primeira colocação, o segundo postulado, né, ele vai tratar dos observáveis físicos, né? Então, no contexto da física clássica, os observáveis, eles são funções, né, do vetor posição, né? E eles são funções descritas no mesmo espaço vetorial. Na física quântica, o que a gente tem, que é o segundo postulado, quais são as quantidades físicas observáveis na mecânica quântica? Elas vão ser representadas, né, a cada quantidade física mensurável na mecânica quântica, ela vai ser descrita por um operador hermitiano atuando no espaço de Hilbert. Aí é essencial que o operador seja hermitiano e os próximos postulados eu vou justificar o porquê disso, tá? Mas a gente já viu, quando a gente falou de espaço vetorial, o que é um operador hermitiano. Então, se vocês lembrarem, né, a gente viu quando a gente tratou da notação de Dirac, né, a gente tem os cats representados por matrizes colunas. Eu vou estar sempre trabalhando com a situação de um espaço vetorial de dimensão finita, né, por simplicidade na representação. E nesse caso, os operadores são representados por matrizes quadradas, de tamanho, né, associados com o tamanho a dimensão do espaço vetorial. Então já tem essa mudança de cara na mecânica quântica, né? De um lado a gente tem essas matrizes, né, para representar os operadores. Então, o que é um operador? Ele atua nos elementos do espaço vetorial, levando um vetor, né, um elemento do espaço vetorial a outro, em geral, a outro elemento do espaço vetorial. Na física clássica, por outro lado, né, os observáveis, por exemplo, velocidade, energia cinética, campo magnético e assim por diante, né, eles vão ser sempre funções da função que representa o estado físico da partícula, né, e todos eles coexistem no mesmo espaço, tá? Que é o espaço onde está definido o R de T, certo? Então, primeiro a gente falou, então, definiu o que a gente entende como estado físico na mecânica quântica, definiu como a gente entende os observáveis na mecânica quântica, e agora a gente vai falar sobre o processo de medida na mecânica quântica. Então, o processo de medida na mecânica quântica vai ter 3 etapas, né? A primeira delas é o terceiro postulado, vai dizer quais são os possíveis resultados ao realizar uma medida no estado de um sistema físico, né? Vai trazer a discussão da previsão probabilística, né, de particular de cada um dos resultados. Isso é algo intrínseco da mecânica quântica, né, e vai trazer o efeito no estado observado. Então, o que é o terceiro postulado, né? Então, o terceiro postulado vai dizer o seguinte: os únicos estados possíveis para a medição de uma quantidade física caracterizada pelo operador A são os seus autovalores. Então, por que o operador tem que ser hermitiano? Porque existia uma propriedade dos operadores hermitianos lá atrás, quando a gente definiu o que é autovetor e autovalor, lembrem? O autovetor, né, lá no espaço vetorial, o operador atua nos estados e leva a outro estado. Mas existe um subconjunto dentro do espaço vetorial para o qual os elementos desse subconjunto, eles não são afetados pelo operador.
no sentido de que, ao atuar o operador no estado, o resultado disso é um escalar, uma multiplicação, né? Você só mexe com a norma do vetor, você não altera a direção dele. Né? Então, esses são os autoestados, e aí você tem associado a eles os autovalores. Né? E aí, o que esse terceiro postulado diz é justamente isso, na mecânica quântica, né? Que os resultados possíveis são os autovalores desse operador. Como por construção, né, os operadores hermitianos têm autovalores positivos, a teoria é autoconsistente, como é de se esperar. Né? Então, quando você realiza uma medida física, você não espera encontrar um resultado imaginário. Né? O resultado tem que ser um número real. E é isso que os operadores hermitianos garantem. Tá? Classicamente, né, você pode, não existe essa equação de autovalores na física clássica, né? A estrutura da física clássica é diferente e dadas as condições, eu coloco aqui qualquer valor é possível, o que eu quero dizer com isso é que você prepara o seu sistema com certas condições de contorno, por exemplo, é um sistema isolado com energia fixa, né? E desde que a energia se mantenha constante ali, fixa no sistema, o teu objeto clássico pode assumir quaisquer valores de posição, digamos assim, se você manteve que a energia cinética ou a energia mecânica, que seja a soma da cinética com potencial, seja constante. Você vai ter, então, certos vínculos na preparação do sistema, mas que são a única imposição sobre o teu sistema clássico. Né? Além disso, existe um quarto postulado na mecânica quântica que diferencia objetos quânticos intrinsecamente de objetos clássicos. E esse quarto postulado diz o seguinte: quando a quantidade física associada ao operador A é medida no sistema preparado no estado psi, então veja, a gente falou do estado, a preparação do sistema, e falou da observação, do operador. Né? Então, quando você faz uma medida de um observável representado por um operador que eu estou chamando de A, em um sistema que eu preparei de uma certa forma e ele é representado na teoria quântica pelo vetor psi, né? Quando eu faço uma medida desse observável nesse estado, eu vou ter probabilidades associadas a cada um dos possíveis resultados. E essas probabilidades, elas são dadas por essa função P psi de AN, né? O que é isso? Quando você fala de física ondulatória, você já também pode pensar em termos de densidade de probabilidade, né? Pelo próprio comportamento ondulatório do clássico. Né? Então, o que a gente traz, né, você poderia até apresentar a formulação da mecânica quântica de uma maneira mais heurística, caminhando a partir da ideia de ondas clássicas e probabilidades associadas com ondas clássicas. Então, o que a gente tem, depois a gente vai estar tratando no próximo vídeo do conceito de função de onda, né? Então, a gente também pode construir uma função de onda clássica e você tem uma densidade de probabilidade associada com essa função de onda. E é isso que a gente está olhando aqui. Então, a gente vai ter agora uma densidade de probabilidade associada a cada um dos altos valores do operador que representa o observável físico. Eu vou voltar a essa discussão daqui a pouco, eu estou só apresentando a formulação aqui, e isso já é intrinsecamente diferente da física clássica. Tá? Então, o que eu quero dizer na física quântica, e eu vou voltar a isso depois, é que você prepara um sistema de uma certa forma, faz N medidas, repete a medida no sistema preparado da mesma forma, em N maneiras diferentes, e o máximo que você pode obter é probabilidades de resultados. Enquanto que na física clássica, não. Os resultados são determinísticos, são exatos. Se você prepara o sistema de uma certa forma e você tem controle de todas as condições iniciais, você com certeza tem um resultado único para isso, né? Que é isso que a gente chama que a previsão é determinística na física clássica, enquanto que na mecânica quântica ela é probabilística, tá? E a gente tem aí como calcular a probabilidade, né? E o último postulado associado com isso, que é o quinto postulado, diz respeito do comportamento, né, da função de onda, né, que a gente ainda vai falar sobre a função de onda melhor na próxima
no próximo vídeo, mas como ela aparece, né, com essa nomenclatura na literatura, eu já coloquei ela aqui, né? Então, o que o quinto postulado diz? É que se a medida de uma quantidade física A em um sistema quântico preparado inicialmente no estado psi fornecer o resultado a n, então, instantaneamente após a medida, o estado muda para o respectivo autoestado a n, né? Então, vejam que eu não estou dizendo o que existe antes do processo de medida. Eu vou cuidadosamente deixar essa discussão para depois. Mas o que a gente tem é que, das medidas de laboratório, é que você prepara um estado, você observa uma certa quantidade, certo? E o que você tem do laboratório é que você tem os possíveis resultados com probabilidades e a mudança instantânea do teu estado para o respectivo, né? Então, se eu obtenho lá o alto valor A1, né, eu vou estar, o meu estado, imediatamente após a medida, ele vai ser o alto vetor A1 associado a esse alto valor A1, tá ok? Classicamente, o processo de medida não interfere no estado, né? Então, quanticamente você tem isso e quanticamente o processo de medida interfere no estado e classicamente ele não interfere no estado. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Uma maneira de pensar por que isso acontece é pensar como que a gente vê, né? Como que a gente observa coisas, tanto no regime clássico quanto no regime quântico, que eu vou falar a partir de agora. Vou apresentar aí a evolução temporal e depois a gente vai falar sobre isso, né? Então, só para finalizar os postulados, depois a gente vai voltar à discussão do processo de medida, né? Então, o sexto postulado na mecânica quântica vai dizer sobre como que os estados evoluem no tempo. Na física clássica, uma maneira de dizer a evolução do estado, existem outras, mas uma das maneiras de dizer a evolução do estado é por meio da segunda lei de Newton, né? Ou das leis de Newton, né? Mas se você pega uma única partícula, você vai lá na segunda lei de Newton, vê as forças de interação que atuam sobre ela e aí obtém, né, por um processo de diferenciação, de resolução de equação diferencial, de integração, você obtém a equação da trajetória da partícula e resolve o sistema classicamente. Então, você tem lá a evolução temporal é regida no regime clássico, por exemplo, pelas leis de Newton. Na física quântica, a evolução do movimento do estado do objeto quântico é regido, né, a evolução é regida pela equação de Schrödinger, né? Existe essa apresentação em termos da notação de Dirac e mais para frente a gente vai ver em termos de função de onda no próximo vídeo. Então, o que eu quero fazer agora é discutir melhor a questão do processo de medida. Então, isso que a gente viu aqui, né? Então, a gente tem lá, né? Em se tratando do processo de medida, os únicos resultados possíveis são os autovalores relacionados com o operador, né? Que descreve a quantidade que você quer medir, né? Você tem que a questão da probabilidade, né? Então, para cada possível resultado vai existir uma probabilidade de ocorrência e daqui a pouco eu vou explicar melhor o que significa isso, né? E você tem o colapso da função de onda no sentido de que imediatamente após o processo de medida o sistema colapsa para o alto vetor associado com o alto valor encontrado, que saiu como resultado do processo de medida, né? Então, esses são os três postulados associados especificamente com o processo de medida. Então, para entender isso melhor, a gente vai olhar agora sistemas clássicos e sistemas quânticos. Então, o que eu quero dizer com previsão determinística, no caso da mecânica clássica, e o que eu quero dizer com previsão probabilística, no caso da física quântica, né? Então, no caso da física clássica, o que a gente tem? Que toda a informação está contida em R de t, né? Que os observáveis são funções de R de t, que a previsão é determinística e que a preparação do sistema afeta as condições iniciais, né? Mas o sistema continua sendo determinístico, tá? E a medida do observável não afeta o sistema, não muda o estado preparado. Então, vamos olhar caso a caso aqui. Eu vou colocar um videozinho que tem um canhão, né? E eu tenho a liberdade de mexer aqui com
a velocidade inicial do canhão com a direção, o ângulo de inclinação, né? Poderia também ter mexido com a altura aqui do canhão, eu não vou fazer essa simulação, posso mexer com a resistência do ar, tudo isso são condições iniciais que vão dar a preparação do meu sistema para realizar o experimento. E eu quero acertar um alvo que eu coloquei a 15 metros aqui da torre aqui, né? Então eu vou rodar o vídeo aqui, justamente tratando isso. Então o que a gente tem, né? Então quando a gente lança a bola, né? Se eu fizer essas condições iniciais, né? Se eu lançar N vezes sem alterar as condições iniciais, eu vou sempre obter o mesmo resultado, aqui representado pelo ponto aonde chega a bola do canhão. Então, essa é uma situação idealizada, onde a gente não tem resistência do ar, né? Então, nessas situações idealizadas na física clássica, né, eu consigo prever com exatidão. Mesmo quando a gente não tem situação idealizada, o fato da gente não ter uma previsão no resultado, não ser determinístico, não ter certeza em cima do valor do ponto encontrado, tem a ver com a gente não ter toda a informação disponível em termos de todo o comportamento da resistência do ar e tudo mais, né? Mas se a gente tivesse todas as informações, a gente conseguiria prever com certeza o ponto onde o projétil bateria no solo, né? Aqui eu coloquei resistência do ar, né? Então, com resistência do ar são os em roxo e sem resistência do ar são os em azul. Então, a gente vê o comportamento, mas o que fica daqui, o que eu quero dizer que as previsões são determinísticas se eu conheço todas as condições iniciais, eu tenho certeza do resultado. Né? Se eu repetir N vezes o mesmo experimento, eu chego N vezes ao mesmo resultado. Tá? Isso é mecânica clássica, isso é previsão determinística. Né? Por outro lado, quando a gente vai para a mecânica quântica, muda tudo. Né? Então, o que a gente tem na mecânica quântica? A gente tem que toda a informação contida, ela está no vetor de estado. Né? Os observáveis são os operadores que atuam nesse vetor de estado. Né? A previsão agora passa a ser probabilística, é isso que eu vou discutir agora. Né? Então, junto com isso, vem a discussão de que a preparação do sistema afeta as condições iniciais. Né? Então, eu continuo querendo, olha, eu vou preparar um sistema com, sei lá, um feixe com um momento bem definido. Né? Então, essa minha preparação inicial do sistema vai estar refletida no estado inicial do meu sistema, certo? Mas o que eu tenho na mecânica quântica, né? O sistema deixa de ser, né, determinístico. Em que sentido? A previsão, ela deixa de ser determinística, né? Então, a medida do observável e a medida do observável afeta o sistema, né? E faltou riscar aqui, né? Mas eu deveria ter riscado. Aqui ele muda o estado preparado após o processo de medida. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que eu gosto de fazer com quem está estudando pela primeira vez mecânica quântica, que é a ideia, né? Eu vou criar lá um experimento de pensamento, né? E vou imaginar que eu tenho esses potinhos aqui de vidro, onde eu consigo preparar, sei lá, 100 desses potinhos, eu coloco em cada um desses potinhos um objeto quântico, uma partícula quântica. Se você quiser, vou pôr 1000 aspas aí para dizer isso, mas eu preparo um objeto quântico e coloco, né, em cada um desses potinhos um objeto identicamente preparado. E eu repito, e aí coloco lá na minha estante de experimentos. Né? E aí eu vou querer observar alguma coisa desse objeto quântico. Né? Pode ser posição, pode ser velocidade, pode ser momento angular, pode ser o que eu quiser olhar desse meu objeto quântico. Né? Se eu fizer, o que a física quântica diz? Ela diz o seguinte, que se eu repetir esse experimento, eu preparo esses 100 objetos quânticos, idênticos, da mesma forma, todos eles da mesma forma, com as mesmas condições iniciais. Coloco lá nos 100 potinhos de vidro e deixo na minha estante esperando a realização do experimento. Se eu realizar, né, o mesmo experimento com 100 potinhos, tá? Com objeto quântico, né? Os 100 objetos quânticos que foram preparados da mesma maneira, né? Eu não tenho uma previsão determinística. Ou seja, eu tenho
uma função que me dá a probabilidade de encontrar cada um dos autovalores associados com o observável que eu quero medir. Tá ok? Então, isso é diferente da física clássica. Tá? Eu faço N cópias idênticas do meu estado. Né? Se eu repetir o experimento N vezes, eu tenho N resultados para isso, com uma certa distribuição, que a gente vai estar falando melhor quando a gente vai olhar para as aplicações. Né? A distribuição de probabilidade de obter cada um dos autovalores está associado com um vetor de estado ou na formulação da função de onda, está associado com a função de onda, de uma certa forma. Tá? Então, só para resumir esse primeiro vídeo, o que eu quero dizer assim, vamos pegar como exemplo, né? Então, vamos pensar uma partícula, eu preparo lá, coloco dentro do meu potinho de vidro, na física clássica, eu vou lá na minha estante, preparo 100 cópias de uma partícula clássica parada na origem, certo? Classicamente falando. Então, eu vou lá, se eu repetir esse experimento 100 vezes, eu sempre vou obter o mesmo resultado. Por quê? Porque eu preparei as 100 partículas da mesma forma classicamente. Então, isso é o que eu chamo de previsão determinística na física clássica. Né? Na física quântica não acontece isso. Então, se eu preparar uma partícula parada na origem, né? Seja lá como eu for fazer isso, jogar isso dentro do meu potinho de vidro lá, seja lá, é um experimento de imaginação, certo? Só para explicar o comportamento dos objetos a nível quântico, tá? Mas se fosse possível fazer, né? Eu pegar essas partículas quânticas, né? Colocar cada uma delas num vidrinho de maionese, colocar lá na minha estante 100 dessas partículas preparadas na minha física quântica, e se eu repetisse o experimento 100 vezes, o que eu ia obter? Eu ia obter, né, para medir, né, a posição da partícula, o máximo que a gente ia encontrar é que existe uma grande probabilidade de ao medirmos a posição da partícula, obtermos o resultado zero. Ou seja, então, se eu fizer 100 vezes, depende de quanto tempo eu vou demorar para fazer o processo de medida, mas vamos supor que eu faça rápido, né? Eu preparo e faço, né? Eu vou ter uma concentração grande de resultados, sei lá, 70%, 80% deles, depende da maneira que eu preparei, tá? Eles vão estar próximos da origem, né? Mas eu vou ter uma chance pequena de encontrar objetos, de alguns desses 100 objetos, mesmo eu tendo preparado ele parado na origem, algumas dessas observações vão dar como resultado um valor muito longe da origem. Se eu faço essa medida logo, a chance de eu encontrar um valor longe da origem é pequena, mas conforme o tempo passa, a gente tem um fenômeno que a gente chama alargamento do pacote de onda, e esse fenômeno faz com que a chance de, ao medir, né, o objeto, eu encontrar ele longe da origem, ela comece a aumentar. Ela sempre vai ser menor do que a chance de encontrar ele em torno da origem, mas ela vai existir e conforme o tempo passa, ela vai estar aumentando. Tá ok? Então, a mecânica quântica ela é muito diferente da mecânica clássica. E é essa discussão que a gente está trazendo aqui, né, que eu tentei trazer aqui. O próximo vídeo a gente vai retomar algumas discussões a respeito, em particular a gente vai falar o que é a função de onda, né? E para, no tópico 4, falar de aplicações. E a gente vai voltar nesse momento a discutir o que é uma partícula livre na mecânica quântica e outros exemplos de objetos quânticos, né?